cita Alzheimer e defende prisão domiciliar para Augusto Heleno. Só que já começaram muito mal. Apresentaram um laudo de 2018, feito pelo Exército, que ele estava com Alzheimer, e aí agora disseram que não é esse laudo, que na verdade começou em 2025. Porque Alexandre de Moraes pediu detalhes, exames detalhados de tudo. E agora eles já estão com essa contradição, que não é nem um pouco favorável para a transferência do general Heleno para a prisão domiciliar. Tá? Não obstante, eu tenho que dizer, daqui a pouco vão, por causa da idade, de fato, problemas de saúde relevantes. Mas isso tem que ser comprovado por laudos médicos, com fé pública, com uma série de situações. Entende? Tem que ser feito conforme a lei. Porque Alexandre de Moraes, ele é um escravo da lei. Ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E, a partir disso, ele toma as tratativas que ele achar importante para o seu juízo de valor diante de cada situação. Usando, em muitas situações, de margem, de discricionariedade, de oportunidade, de conveniência, que lhe é consignado, inclusive, por lei, e outras situações que são vinculantes, onde não existe qualquer margem de liberdade. Entende, meu querido? E nesse caso aqui, já apareceu um imbróglio, que vai ser muito ruim para a defesa do general Heleno, com certeza, que é essa contradição, tá bom? Núcleo 2. Como é que tá o Núcleo 2? Inclusive, muitos de vocês me perguntaram. Núcleo 2 é formado aqui, ó, por esses aqui, pelo Fernando, pelo Felipe Martins, pelo Tenente-Coronel Marcelo Câmara, pela delegada Marília Alencar, pelo General Mário Fernandes e por Silvinei Vasques. General Mário Fernandes está preso desde agosto pela tentativa e pelo planejamento do punhal verde e amarelo, você lembra, não é? E também o Silvinei Vasque, que é foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, esse é o Núcleo 2 e o julgamento foi marcado agora. Dia 9 de dezembro começa o julgamento desse Núcleo 2 aqui, ó, tá? Na primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Minha percepção, serão condenados, tá? Serão condenados e vão pegar penas graves, tá? A Marília Alencar, delegada da Polícia Federal, que trabalhava junto com Anderson Torres. Anderson Torres pegou 24 anos de cadeia. Ela deve pegar ali uns 19 anos de cadeia. Silvinei Vasques, né, que fez blitz, era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, fez blitz em dia de eleição para evitar que eleitores chegassem às suas zonas eleitorais para votar. Isso não existe, gente. Então também vai pegar uns vários anos de cadeia aí e logo será decretada a prisão definitiva de todos. Assim que entrarem com o primeiro embargo e depois com o segundo, já inicia a execução da pena. Pode ligar, Central. A execução da pena como jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir do segundo embargo, inicia-se o cumprimento da execução da pena de cada um. Então, dia 9, começa o julgamento desse grupo aqui, tá bom? Agora tem um porém. Polícia Federal, fica de olho, senão vão fugir. Igual Alexandre Ramage. Tô falando sério. O general aqui, que tá aqui embaixo, o general Mário Fernandes, não vai fugir porque tá preso, desde agosto do ano passado. Mas os outros aqui podem fugir. E nós já estamos alertando. Polícia Federal, alerta máximo. Se não ficar de olho, vão fugir igual Alexandre Ramage. Pega o código, viu, meu querido? É um alerta. E tem esse outro grupo aqui, ó. Muitos não se situam, né? Muitas vezes. Tem um grupo 3. O grupo 3 já foi julgado. Todos foram condenados, salvo o primeiro, que é o general Teófilo Otoni, onde o Supremo... Otônio Teófilo. Estevão Teófilo, general, o primeiro aqui, ó, não foi condenado. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, entendeu que não tinha provas suficientes para condená-lo. Tinha só a delação de Mauro Cid. E a Polícia Federal não encontrou provas que
confirmasse a delação de Mauro Cid. Assim ele foi absolvido. O restante aqui, ó, que é o grupo todos de militares de Quides Pretos, salvo o que tá no meio de barba e bigode aí, que esse é policial federal. Todos os outros Quides Pretos, de formação de grupo especializado das Forças Armadas, tiro, porrada e bomba, todos os outros foram condenados, tá? Só quem se livrou foi exatamente o primeiro, o general, por falta de provas. O segundo já está preso, é o tenente-coronel Ferreira. O terceiro aí é Rafael Martins, tenente-coronel, já está preso. O tenente-coronel Bezerro, o quarto aí, está preso. E o policial federal também está preso. E o que está do lado dele também está preso. Todos já estão presos. Os outros ainda estão respondendo e entrando com recurso. Por que já estão presos? Porque eles estão junto com o... Como é que chama? Com o general Mário Fernandes, pela organização ali do planejamento Punhal Verde e Amarelo, que visava assassinar Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e Lula eleito, tá bom? Então essa é a configuração para você não esquecer. O terceiro grupo, todos foram condenados, salvo o general Teófilo. O segundo grupo marcou o julgamento aqui deles, aqui ó, para dia 9 agora de dezembro. E tem esse grupo, que é o grupo principal, que todos já foram condenados, todos estão presos, salvo o foragido Alexandre Ramage, e eles têm que passar ainda por um julgamento no STM, que não tem um condão de mudar a decisão condenatória, só vão decidir se eles perderão a patente e serão declarados indignos ou não para as Forças Armadas. Condenação, o STM não entra na condenação de mérito que já foi decidida pelo Tribunal Superior, que na verdade é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Importante a gente se situar para saber o que está acontecendo direitinho, tá bom? Então aí, e tem isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai acabar essa semana aqui o julgamento da cúpula da PM do DF. Aqui nós estamos falando agora de militares, policiais militares, e não de integrantes das Forças Armadas. Todos esses aqui, Fábio Augusto, o Clepter Rosa, o Jorge, o Naime, o Paulo José, o Marcelo Casimiro, o Flávio e o Rafael já estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento acaba essa semana. E o ministro Alexandre de Moraes pediu a absolvição dos dois últimos, do major e do tenente, Flávio Silveira e Rafael Pereira. E de todos os outros, Alexandre de Moraes pediu a condenação, concordando com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Condenação pelos crimes: tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, não. Esse não. Mas dano qualificado ao patrimônio público, deterioração do patrimônio tombado e também por omissão. Omissão imprópria é quando o servidor público, em função do exercício do seu cargo, tem o dever de agir e ele simplesmente não age. Aí ele pode responder por esse crime de omissão imprópria. Então, está tendo o julgamento desse grupo aqui, da cúpula da PM do DF, onde Alexandre de Moraes pediu a condenação dos 5 aqui e a absolvição dos 2 últimos. E esse julgamento vai acabar essa semana, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Minha percepção, a partir da manifestação do PGR e a partir da manifestação de Alexandre de Moraes, os 2 serão absolvidos e todos os outros serão condenados, tá? E como nós estamos falando de PM militar e não de integrante das Forças Armadas, o regime jurídico para esses é mais duro. André, é mais duro. Eles vão perder a farda, vão perder a aposentadoria, vão perder tudo. Tudo. Diferente dos militares das Forças Armadas, que terão que passar por um julgamento específico numa corte especializada, que é o STM, Superior Tribunal Militar, para perder a farda. Esses militares daqui da PM perde automaticamente com a condenação. Perde farda, perde aposentadoria, perde salário, perde aposentadoria, perde tudo. PM militar da Polícia Militar. Militar das Forças Armadas, o oficialato, perde se a Justiça Especializada do STM
como eu acabei de explicar, declarar essa perda por um processo específico. Senão, não perde. Tá bom? É essa a situação. Estão lascados. Estão lascados feio, viu, gente? E sabe o que é, gente? Tem as provas documentais, tem as provas em vídeo, tem as provas em grupos de WhatsApp, onde muitos desses faziam parte de grupos de WhatsApp, incentivando a tentativa de golpe. E para piorar tudo, tinha um acordo feito, fechado, que não era para deixar a galera dos golpistas que estavam em frente ao quartel-general ali de Brasília descerem para a Praça dos Três Poderes. Tava tudo fechado e não era para deixar eles descer. Aí o que a cúpula da PM do DF decidiu? Deixa descer. Eles foram escoltados, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eles foram escoltados por viaturas e eles fecharam assim, porque tinha a via, né, de veículos passando ali, uma faixa de rolamento. Aí eles protegeram os golpistas para eles descerem até a Praça dos Três Poderes. Sendo que tinha uma ordem, um acordo já feito para não deixar descer. E a PM do DF simplesmente fez uma corrente para proteger os golpistas dos carros que passavam na faixa de rolamento na via, para eles descerem para a Praça dos Três Poderes. Isso foi televisionado para eu, para você, para todos nós virem ali. Aí o que ocorre agora? Tem prova. E quem vai responder, André? Os mais altos da cúpula. Foi por isso que tirou o tenente e o major. Só ficou tenentes coronéis. Porque eles são os responsáveis. Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade lhe é requerida. E é isso que está acontecendo no julgamento. E vai ser pau no réu. Vão perder tudo. Absolutamente tudo. Ai, coloca aí. Justiça seja feita. E é sem anistia. Porque a anistia lá na Câmara de Deputados Federais, eles ainda falam, né? Mas o trem não anda, né? Já tá morta e fedida. Porque, pelo amor de Deus. Vocês viram a manifestação que teve, né? Esse final de semana? Eu mostrei pra vocês na live de 8h30. Um site bolsonarista disse que deu 130 pessoas. Significa que não tem nem 100 lá. De gente fazendo manifestação em Brasília. Flopado, lascado, uma coisa vexatória. Então, assim, o que eles vão aprovar a anistia? Não tem. Até porque o Supremo derruba. Já falei que é incondicional. Então, assim, gente, a democracia tá vencendo. Venceu e tá vencendo. E vai continuar vencendo. Aqui, ó. O 8 de janeiro. Voto de Moraes prevê que cada PM da cúpula do DF pague 6 milhões de indenização. Dinheiro que tiver na conta, que entrar na conta, vai ser sequestrado para garantir o pagamento dessa indenização por danos morais coletivos em relação à cúpula do DF. Cada um vai ter que pagar ali 6 milhões de reais. Além da pena privativa de liberdade que virá, terão que pagar 6 milhões de reais, porque foi pedido pelo Procurador-Geral da República essa condenação. E Alexandre de Moraes falou, 30 milhões. Divide entre eles 6 milhões para cada um. Vão ter que pagar. É brincadeira? Não é brincadeira. Cassação de Zambelli. Relator quer apresentar parecer na terça-feira. Será que vai ser mais uma vergonha? Deputada foi condenada a 10 anos por invasão do Conselho Nacional de Justiça e guarda audiência de extradição na Itália, marcada para 4 de dezembro. Então ela tem a questão judicial, internacional, da possível extradição, que ela será extraditada, não obstante, continue presa na Itália. E aqui está marcado na CCJ, para terça-feira agora, a leitura ali, a apresentação do parecer da cassação ou não dela. Vindo da Câmara de Deputados Federais, cara, a Câmara hoje tem tudo
menos ética e decoro parlamentar. Porque se tivesse um mínimo de ética e de decoro, já teria caçado Eduardo Bolsonaro. E não caçaram, não o fizeram. Então, para daqui a pouco passar pano para Zambetta, não custa nada. Até acredito mais. Me surpreenderia se eles caçassem. Porque o normal deles é não caçar. A mesma coisa do Alexandre Ramagem. O normal seria o quê? Com ética e decoro, caçar Alexandre Ramagem. Mas o normal, o novo normal da Câmara de Deputados Federais é passar pano para bandido. Talvez porque a maioria seja bandida, não sei. É o que parece, é o que acaba transparecendo para a população, é isso? De tão vexatório que é. Alexandre Ramagem, condenado, transitado em julgado por um crime atentatório contra a democracia. Alexandre de Moraes comunicou a cassação dele para a Câmara de Deputados Federais e o Hugo Mota está se fazendo de idiota. De idiota. Eu vou passar por jurídico. Não. Eu vou passar para CCJ. Não. Eu vou passar por conselho de ética. Uma vergonha. Mas sabe o que... Isso é tão ridículo pra mim. Tão ridículo. Por que você fala que é ridículo, André? Porque o cara tá cassado. Já tá cassado. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal condenatório, onde a cassação é consequência da pena, assim como inelegibilidade. Só que a Câmara de Deputados Federais, na hora de efetivar, se faz de idiota. Mas é tão ridículo isso, que pra mim isso é uma provocação. Alexandre de Moraes. Sabe o que o Hugo Mota quer? Que Alexandre de Moraes vire a mesa e decrete a prisão dele. Está preso, Hugo Mota, por desobedecer minha ordem. E você fala assim, André, Alexandre de Moraes poderia fazer isso? Poderia. Desobedecer a ordem judicial tem como consequência prisão. Alexandre de Moraes poderia fazer isso. Só que ele acha que Alexandre de Moraes é burro. A questão é tão tosca, tão imbecil, que Alexandre de Moraes olha assim, ó, aqui central, ó. Olha assim e pensa assim, como vocês são fracos. Tá querendo que eu levante guerra contra o Congresso Nacional para o Congresso Nacional me derrubar? Porque mandar te prender, eu posso te prender, Hugo Mota. Só que eu não sou idiota como você. Eu vou comer devagar. Porque quem tem pressa, come cru. Eu vou esperar. Porque você, Hugo Mota, vai ter que caçar Eduardo Bolsonaro, vai ter que caçar Zambelli e vai ter que caçar Alexandre Ramagem. E é uma questão de tempo. Não vou brigar com você. Mas se você desobedecer a lei que fala lá, ó, por faltas, não existe juízo valorativo. Tem que ser cassado se tiver 1/3 de faltas. Se você desobedecer a lei, aí eu te pego. Então eu não vou me alvorar no meu poder que eu tenho para vocês daqui a pouco se levantarem contra mim. Eu vou deixar e te dar corda. Quando chegar um momento, que é no início do ano que vem, depois do recesso parlamentar, for contabilizada as faltas e você não caçar, aí você não está me desobedecendo. Você está desobedecendo a lei, crime de responsabilidade. Aí eu te pego. Aí eu te pego direitinho. É essa a situação. Só que eles sabem de tudo isso que eu estou te explicando. Tanto que ele vai caçar. Por falta ele vai caçar. Mas agora ele não vai. Por quê? Porque ele é frouxo. E ele está tentando provocar o ministro Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes não vai cair nessa armadilha. É o que sou eu, não cairia? Meu pai! Pensa Alexandre de Moraes, se ele vai cair nessa armadilha. Ele não vai. E é a armadilha que eles fizeram para ele. Só que ele não cai. Ele tá só olhando e assistindo. E falando assim, calma, eu não tô com fome ainda. Mas quando eu morder, eu pego uns 5. Porque a lei vai estar do meu lado totalmente. Entendeu, meu querido? Então o Hugo Mota se faz de bobo.
E a águia só assistindo o tonto do rato indo pra lá e pra cá. Ai, meu Deus. Ah, não, gente. É tão ridículo, não tem jeito. Então esses aqui, ó, é uma questão de tempo. Enquanto isso, Ramagem, Zambelli e Eduardo têm salários suspensos. Mas gabinetes seguem ativos e somam R$400 mil por mês. Vou dar um holofote aqui para vocês. PT, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Hugo Mota. Aciona Hugo Mota. Ele tem que ser responsável por isso aqui, ó. Esse dinheiro que está sendo pago porque eles não fazem aquilo que tem que ser feito, o Hugo Mota tem que ser acionado. Porque todos esses aqui têm gabinete. E todos eles aqui têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vá lá de assessores. O que esses assessores estão fazendo se os deputados... Uma tá presa, que é a Zambetta, o outro tá foragido lá nos Estados Unidos, e o outro tá foragido nos Estados Unidos também, o Ramagem. O que os assessores estão fazendo no gabinete desses deputados lascados? Essa pergunta tem que ser feita para Hugo Mota. Tem que ser requerida essa resposta por Hugo Mota. O que eles estão fazendo? E por que está pagando... Já, o Eduardo Bolsonaro já foi mais de 1 milhão esse ano. Outro é 400, a outra é 500, 600 mil. Por que está pagando e o que eles estão fazendo? Essa pergunta tem que ser feita para Hugo Mota, porque o Hugo Mota poderá ser responsabilizado lá na frente por esse dano ao erário, por omissão. Não acabei de explicar para vocês que não tem um crime de omissão? O servidor público, até mesmo o agente político, ele tem um dever de agir em determinadas situações, e se ele não faz aquilo que tem que ser feito, ele pode ser responsabilizado por omissão. Mas antes tem que ser requerido administrativamente, politicamente, essas situações documentadas, e a posteriori requerida no Supremo Tribunal Federal a responsabilidade do presidente da Câmara. Quanto mais responsabilidade e poder, mais responsabilização lhe será requerida. É essa a situação. Já é um toque que eu estou dando. Começa e vai por aí. Porque pressões estão sendo feitas de todos os lados em cima de Hugo Mota. Mas precisa dessa formalização, da responsabilização, ó. Aciona a TCU, aciona a Controladoria Geral da República, Controladoria Geral da União. Quem está pagando a conta? Por que está pagando? O que estão fazendo se não tem deputado para representar e para assessorar? E que essas perguntas têm que ser feitas para Hugo Mota, para o TCU, para a Controladoria Geral da União, e com todos esses documentos, com as respostas, por mais cínica que seja, Supremo Tribunal Federal. Crime. Senão tá muito fácil. É gabinete de deputado, sem deputado, mas com assessor, custando muito dinheiro aos cofres públicos. Aí não, aí. Aí daqui a pouco não vamos ter nem deputado mais, aí. Todo mundo vai viajar, vai ficar a farra do boi gordo, aí. Sem ninguém trabalhar, e ainda atentando contra o Brasil ainda, como no caso de Eduardo Bolsonaro, e agora, mais recente, de Alexandre Ramagem, e da Zambetta que tá lá presa. Tem que ser feito alguma coisa, velho. Porque Hugo Mota, pelo jeito, vai ficar com essa cara de paisagem de bobo. Só que de bobo não é, né? Bobo ele não é, não. Tem gente que se faz de besta. Você já ouviu falar aqui isso? Tem gente que se faz de bobo pra chegar nas coisas, alcançar as coisas. É o Hugo Mota. Quer agradar todo mundo, pra ficar bem com todo mundo, mas tem limite. E quem tenta agradar de todo mundo sai desagradado. É ou não é? É. Foragido, Ramagem desafia Moraes a enviar pedido de extradição aos Estados Unidos. Se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para minha extradição, ele vai ter que remeter para análise de um
juiz federal americano, toda ação do golpe que me envolve. Disse eu enviar, que merda. E daí, cara? E daí? Vai ficar com esse mimimi igualzinho Eduardo Bolsonaro agora? Nossa, vocês são enfadonhos. Vocês são cansativos com essas retóricas de vocês. Vocês nem inovam. Vocês não têm nem capacidade criativa de inovação. Tem santa passa. Tem que ser muito trouxa para acreditar em vocês. Se você fosse o Bambamzão, você não tinha fugido, não. Você tinha encarado. Outro frouxo. Vocês são cansativos demais, vocês. E enquanto isso, manifestação, Andréia. Paralisação geral dos caminhoneiros. Olha o que um caminhoneiro falou aqui do... Como é que chama aquele do chapéu, gente? O Zé Trovão. Olha o que ele falou aqui. O Zé Trovão foi lá na garagem dos caminhoneiros, convocar os caminhoneiros para paralisar. Os caminhoneiros não estavam nem dando moral para ele. Aí o que um falou lá, ó, do Zé Trovão. Presta atenção aqui. O que eu acho já? Eu acho é pouco. Aí aqui, ó. Presta atenção. O Zé Trovão tá aí convocando os caminhoneiros para parar. Nós não vai parar porra nenhuma não, Zé Trovão. Vai caçar o que fazer, rapaz. Tá com dó do Bolsonaro? Vai pra cadeia no lugar dele. Seu Zé Trovão, Zé Ruela do caralho. Ninguém vai parar pra defender esse crápula, não. Cadê o cartão corporativo? Cadê a mamatinha que vocês davam pros caminhoneiros parar e tudo e tal e coisa? Acabou, né? Caminhoneiro não quer mais parar, não. Tem que trabalhar. Trabalhar pra ganhar seu dinheiro. Não vai ter paralisação. Aliás, teve uma manifestação. Teve uma manifestação, gente? Teve uma manifestação. Eu mostrei na live de 8h30. Segundo o site bolsonarista, deu 130 pessoas na manifestação. Aí você vê, lá em Brasília. Pró-liberdade de Bolsonaro, pró-anistia. Ridículo. Aí o Dudu Bananinha, né? Fez um vídeo. Aí ele pegou uns foragidos, que nem ele, do 8 de janeiro, que estão foragidos. Aí eles fizeram um vídeo assim, ó. Não aceitamos dosimetria. Queremos anistia. Ai, que bosta. Cara, será que o Eduardo Bolsonaro acha que ele fazendo um vídeo desse com foragidos, que ele vai colaborar com a possível aprovação de um PL de anistia, de dosimetria? Obviamente que não. Mas ele faz isso para quê? Para palanquete político. Porque só quem tá dando moral para ele ainda é os desesperados, dos foragidos e dos presos. Porque os outros já estão saindo fora dessa loucura. Aí, quanto mais Eduardo Bolsonaro faz, gente, mais Eduardo Bolsonaro complica a vida de Bolsonaro, dele e da própria extrema-direita no Brasil, rachando a direita, o centro e tudo mais. Será que ele não tem essa capacidade de entender? Aqui, Central. Aqui, Central. Tem. Ele tem. Ele sabe do que eu tô falando. Só que ele não tem pra onde correr mais. Ele deu o tiro errado. E o tiro saiu pela culatra na cara dele. E não tem como ele recuar. Se lascou. E não tem volta. E a volta vai ser pra cadeia. E ele sabe disso. Só que ele não pode mostrar isso. Ele não pode recuar. Porque senão ele perde um pouco do capital político de algumas pessoas que ainda o escuta. É essa a situação. Mas só não vê quem é cego. Quem está imbecilizado, cego cognitivamente, a partir do fundamentalismo religioso que segue e manieta as pessoas. Porque todas as outras pessoas estão enxergando. E estão se afastando disso. E o que está sobrando é os bolsonaristas, que não precisa de muito, basta ser imbecil. Curte a live, comenta e compartilha. É isso que quem gosta faz. Quem não gosta vai se lascar. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Tchau, tchau.